Uma boa noite, pessoal. Muita luz e muita paz. Prazer estar com vocês em mais uma quinta-feira, no nosso curso de Ciência e Espiritualidade, mais especificamente, estudos da psicologia espírita, da mentora Joana de Ângeles. Muito obrigado pela presença. Que Deus nos ilumine, nos ampare. Obrigado aos nossos mentores que nos acompanham. Elevemos o nosso pensamento, então, fazendo uma prece para a harmonização do nosso encontro. Oração nossa, de Chico Xavier, por Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, muita luz e muita paz para todos. Vocês conseguem enxergar aí a apresentação? Sim? Então, vamos lá. Culpa. Gente, dentro do que a gente sabe aí, dos fenômenos e distúrbios psicológicos e psiquiátricos, tá? Quando eles não são de efeito biológico, enfim, uma má formação congênita, uma, uma, um problema psiquiátrico já de nascença, um transtorno de espectro, enfim, aquilo que desequilibra mais aí as nossas emoções e nos causa dificuldades psicológicas e psiquiátricas, tem sempre, na grande maioria, mas não em tudo, a culpa como raiz, como gênese, tá? Então vamos lá, tá? A depressão, os problemas sexuais da libido, a ansiedade, as drogas lícitas e ilícitas, o álcool, o complicador do abuso sexual, a esquizofrenia, o suicídio, os transtornos, os toques que eu falo, tem na sua raiz a culpa, tá? Ah, mas como assim? É o fenômeno da culpa, tá? Então, a culpa enraizada nas nossas emoções, ela sendo consciente, ou seja, algum mal que fizemos, e isso nos causou-nos um desgaste psicológico e um arrependimento muito grande, ou inconsciente. O que é inconsciente? É um peso, é uma sensação de culpa, não é? Tremenda e que nós não reconhecemos a origem da onde ela vem. Então, o fenômeno ele é dessa existência quando nós lembramos do ato mal praticado e os danos que ele causou na nossa emoção, e todo o ato mal praticado contra si próprio, contra os outros, contra o mundo, contra a sociedade, que viola
o direito de outros seres, todos, sem exceção, causa danos psicológicos, físicos, ou um ou outro, e geralmente os dois, ok? Mesmo você lembrando ou não lembrando. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque aqueles problemas que estão citados ali com a culpa no meio, tá? Eles são efeitos desse problema, dessa raiz que gera todas essas perturbações, e aqui estão algumas. Existem outras que a gente poderia também citar de uma forma muito clara e muito objetiva. A minha câmera, ela deu uma desligada, tá? Mas daqui a pouco deve voltar. E é isso, tá? Então tem a culpa. A gente sabendo disso, vai e pode facilitar, se amparados de forma racional, tá? Meditarmos bem naquilo que precisamos fazer depois dos erros, dos desacertos cometidos, para sanar essa culpa, essa patologia que está enraizada em todos nós. Definição de culpa aí, tá? Segundo o dicionário. Responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem. Consciência penosa, uma outra terminologia, de ter descumprido uma norma social ou um compromisso pessoal, afetivo, moral, institucional, assumido livremente. Ou seja, é aquilo que eu estava dizendo para vocês, um dano causado a outrem, seja ele a outra pessoa, a um grupo de pessoas, a uma instituição e até a nós mesmos, pessoal. Quantas vezes a gente comete, né, de forma até inconsciente, verdadeiros autoflagelos, e depois a gente fica culpado por aquilo. Tá certo? Aqui é uma definição clássica para a gente entender. Identificação. Vamos entrar aqui uma passagem do livro Vitória sobre a Depressão, da mentora Joana de Ângeles, aonde ela faz uma identificação da culpa. Todos os seres humanos, diz a mentora, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas. Todos. Porque senão não teriam problemas, dificuldades, transtornos psicológicos. Todos. A culpa tem graduações, obviamente, gradações, mas todos carregam algumas, ou muitas, ou poucas. Inclusive aquelas que lhe foram impostas pelas castrações, não é? Das tradições religiosas absurdas, ela comenta. Então, é muito normal e natural que daqui a pouco a gente tenha uma culpa de uma castração religiosa, a qual nós sofremos um dano psicológico muito grave para nós ou para outros, digamos lá numa vida que eu tive na Idade Média, quando não era o céu, o inferno, o purgatório. Tu não podia errar. O sexo é um do demônio. Ok? Esse tipo de coisas. Então, pode, é muito natural que a gente tenha um processo de culpa inconsciente identificado nessa existência, na existência anterior mais próxima, ou em longas jornadas aí evolutivas. Vai saber, não é? A dificuldade de cada um. Ok? A aceitação honesta da culpa, ela diz, ó, constitui excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. Joana de Ângeles, ela tem uma característica, para quem não conhece a mentora, eu repito aqui, ela escreveu, toda a obra dela é psicológica.
sem exceção, toda a mensagem dela é psicológica, da Joana. Mas, assim, existe uma coleção psicológica, que são 16 obras. Nessa coleção, das mais de 100, eu acho que ela tem escrito. Essa coleção psicológica, ela sempre cita que o primeiro passo para a autocura é a identificação. Primeiro, tá? Por que autocura? Porque ela acredita que exista a autocura para a cura total. Não a cura por outros meios. Outros meios, ciência, remédio, pessoas, orientadores, internações, eletrochoque, são meios, não é? Mas a cura começa a acontecer quando nós nos decidimos pela nossa vontade própria que a queremos. E a partir de então, porque a queremos muito, vamos buscá-la. Ok? Então, o primeiro processo é a identificação. Ó, voltou aí a minha câmera. Isso são por causa das oscilações da internet. Eu já notei que quando a internet está mais fraquinha, desliga a câmera. E quando a internet volta a um pico um pouco mais alto, liga a câmera. Mas também, vocês não vão perder absolutamente nada em olhar a minha bela cara falando e mexendo a boca. Ok? Voltamos lá ao ponto. Identificação. O que é identificação? Puxa, identifiquei que eu sinto culpa por uma coisa, por duas coisas, por três coisas, por 10 motivos. Ou identifiquei que eu sinto culpa, mas eu não sei de onde. Porque eu tenho 30 anos, por exemplo, de vida e nunca fiz mal para ninguém, nunca matei uma barata. Mas essa culpa me consome o melhor da minha energia. É porque é no seu foco inicial de existências anteriores, de vidas passadas. Não importa se é de lá ou de cá, importa que identifiquei. Eu sinto culpa. E veja o que ela falou, todos os seres humanos, de uma ou outra forma, carregam algumas culpas. Ah, Paulo, mas por que carrega? Porque nós somos espíritos imperfeitos, em início de jornadas evolutivas para a iluminação e a plenitude, vivendo em um mundo de provas e expiações, e que a gente aprende por tentativa e erro. Ainda, a gente aprende muito. A característica principal ainda do nosso caráter e da nossa personalidade é que as nossas escolhas são baseadas e contaminadas pelo orgulho e o egoísmo que ainda predominam em nós todos, sem exceção, porque somos imperfeitos. Não é que somos monstros, não. Nós somos espíritos imperfeitos. Ok? Por isso que carregamos algumas ou muitas culpas. Mas eu identifiquei. Pode ser que eu não tenha identificado exatamente por que aquela culpa me pesa na consciência. Mas eu identifiquei. Ponto. Sinto culpa. Ok? Esse é o primeiro passo para a autocura. E o segundo está ali, no segundo parágrafo. A aceitação honesta. Ok, eu sinto culpa. Por que eu sinto culpa? Porque eu errei. Eu me lembro, ok. Se eu não me lembro, ok também. Então, a aceitação honesta da culpa constitui uma excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. E é óbvio isso, né, gente? A gente vai para um médico correndo porque sente dor em alguma parte do corpo. O que tu espera quando tu é atendido? Tu vai fazer exame. O que tu espera do exame? Que tenha um diagnóstico. É óbvio, entendeu? Porque se tu não tem um diagnóstico, é um terror. Tu vai ficar pior do que foi quando estava com a dor, porque o médico não sabe como vai te tratar. Ok? Tem que ter um diagnóstico. O emocional, no campo emocional, a mesma coisa. Então, o processo de autocura começa aí, identificação, ok? Eu identifico que é a culpa, eu aceito, é o segundo passo, e agora? Puxa, agora eu aceitei com honestidade, ok? Não vou considerar que isso vai ser o fim da minha existência
e é a grande desgraça da minha vida? Não, muito pelo contrário. Excelente aquisição emocional, a aceitação honesta. Tem culpa. Ah, mas eu não quero viver com essa emoção. É justo, é nobre. Você é fadado à plenitude e à felicidade. Então vamos arrumar agora e buscar os meios para tratar. Como é que eu posso me autocurar, mesmo pedindo ajuda externa? E eu devo pedir, porque é um problema psicológico, e eu não sou terapeuta, não sou médico psiquiatra, não sou neurologista. Então eu preciso buscar e dar as mãos com a ciência, com a espiritualidade, com a bioenergia, com todo esse processo. Busco ajuda. Entender? Então esse ponto é fundamental. Eu identifico que tem a culpa e a aceitação honesta. Não adianta muitas vezes a gente querer dizer e afirmar, não, eu não tenho culpa nenhuma, eu fiz, errei e a culpa não me pesa. Cuidado. Isso aí é uma identificação equivocada que tu tá jogando um problema para debaixo do tapete. Não é o Paulo que fala, é a mentora. Com toda a competência, com toda a análise acurada e com toda a experiência que ela estudou 50 anos no plano espiritual, a psicologia de Carl Gustav Jung. E deve até hoje trabalhar lá com ele na espiritualidade agora que ele retornou. Isso eu não sei, mas que pelas informações do Divaldo, ela estudou 50 anos no plano espiritual, que 50 anos para nós pode ser um peso. Aqui uma faculdade de medicina leva 6 a 8 anos, depois mais 1, 2 de residências. Digamos que tu estuda 10 anos para ser um médico completo. Ela é como se ela tivesse feito 5 faculdades de medicina ao mesmo tempo na Terra. Então ela tem todo o preparo. E ela diz muito claro nesse livro: todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas. Ah, mas não consigo achar culpa. Procura melhor, que vai achar. Porque na raiz daqueles problemas e vícios ali que te atormentam, que nós vimos no slide anterior, todas aquelas tuas dificuldades, tormentos emocionais e vícios, a culpa está na raiz. Muito enraizado. Certo? Tá dando para entender? Vamos indo em frente, tá? Talvez a gente não termine hoje, mas não tem problema, tá? Em outro livro, também esse da coleção psicológica, Conflitos Existenciais, ela traz sintomas, ó. Ela começa a dar os problemas, as dificuldades, os sintomas. Reprimir a culpa, o que eu falei, não, eu já errei, mas já acertei também, eu não tenho culpa. Não tem culpa nenhuma, eu fiz o que eu tinha que fazer. Reprimir a culpa, isso é uma forma de repressão. Tentar ignorá-la é tão negativo quanto aceitá-la. Então, a aceitação honesta é uma coisa, reprimir ou ignorá-la é outra. À medida que é introjetada, quando nega alguma coisa, o que acontece? Para onde é que vai o que eu nego? Para a sombra psicológica, para o meu inconsciente. Ok? É como se eu botasse um monstrinho lá dentro. E aquilo lá, daqui a pouco, por um tempo, até ficar dormindo lá o monstrinho. Não vira o dragão, aquele filme, do Hobbit, A Desolação de Smaug, que o dragão estava vivendo, parece que viveu 100 anos lá dentro daquele castelo, no meio do ouro, dormindo, e aí um hobbit lá pequenininho foi lá acordar o dragão, o Smaug, é aquilo ali. O bicho está vivo. Uma hora ele vai acordar. Então, à medida que tu nega, ela é introjetada. Não é assim, culpa, saia de mim. Não é assim que funciona. A culpa assenhoreia-se da emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa. O que acontece? Esse monstrinho que eu coloquei lá dentro, na sombra psicológica, de lá de dentro para a consciência, ele vai influenciar no meu comportamento, nas minhas atitudes, vai pesar nas minhas escolhas, vai contaminar as minhas crenças e convicções que eu tenho, vai fazer com que eu fique impregnado de novas crenças e convicções limitantes. Quando eu digo crenças e convicções, é aquilo que nós acreditamos. Então, e tudo com essa característica. Ou seja, ela vai tomar conta da nossa emoção e vai tornar-se punitiva, castradora,
perversa. A gente vai se achar indigno, a gente vai se achar a pior pessoa do mundo, a gente vai ficar com a autoestima baixa, a gente vai ter diversos transtornos e dificuldades psicológicas e emocionais. Por quê? Porque ela vai ser o gestor da nossa emoção. Então, esses são os sintomas da repressão ou de ignorar a culpa. Está lá em Conflitos Existenciais, a obra, página 79, tá? Do capítulo dos sintomas, que até tem PDF esse livro, vocês podem procurar, baixar e ler ali depois o capítulo inteiro, para, se eu tiver, eu publico lá no grupo, para vocês se inteirarem melhor. Deu para entender aqui, então, a aceitação honesta. Ok, eu errei. Todo mundo erra. Eu tô com essa culpa, todo mundo tem culpa também. Vejam que eu gosto tanto de Joana por isso. Ela não diz assim, tem uns que são assim e tem outros que são assado. Não, a doutrina dela é muito interessante porque é generalizado. A gente pode ter, tem um esquizoide, esquizofrênico, e outro lá, um depressivo. As enfermidades diferentes, mas o impacto, as reações, os efeitos diferentes, as enfermidades psicológicas e os transtornos emocionais diferentes. Mas na raiz é o mesmo problema, e todos os têm. Todos, sem exceção. Vai impactar uns mais, noutros menos, como enfermidade X, com um transtorno Y, mas todos têm. Por quê? Porque todos somos humanos. Né? Então, todos estamos aí para acertar e errar. E quando a gente erra com outrem e causa um conflito, não é? Para outras pessoas, para a sociedade, para instituições, para a mãe natureza, enfim, que vai causar um transtorno de culpa, a gente tem que aceitar ele. Não é? Como é que se diz? Uma noção de maturidade, um exemplo de maturidade psicológica e emocional que temos e teremos para enfrentar o problema. Reprimir, tentar ignorar, pior. Tua vida vai ficar bem ruim, bem complicado, ok? Autocomiseração. Agora ela fala, também em conflitos existenciais. Como forma de esconder o conflito surge a autocomiseração, a autocompaixão. Esse aqui é o coitadinho. Esse aqui é o da fase de hoje que a gente vive, é o mimimi. Tu tem que ter 500 cuidados para falar alguma coisa ou tomar uma ação, porque a pessoa pode ficar magoada contigo. Claro que a gente tem que ter tato, tem que ter bom senso, tem que ter carinho para conversar com as outras pessoas. Claro que, às vezes, a gente vai dar ou receber um feedback de alguém, se for no nosso caso de darmos o feedback, uma opinião de alguma atitude ou fala que não gostamos, a gente vai ser não agressivo, mas incisivo, né? Como é que a gente fala para alguém com inteligência emocional? É não atacando o caráter ou não fazendo o processo acusatório, quase irracional, como um animal. Não. A gente vai chegar com muito carinho, com muito amor e dizer, olha, a sua atitude e o seu pensamento, a sua palavra causou um mal-estar em mim. Eu não gostei disso que você falou, por isso e por aquilo. Enfim, só que tem pessoas que têm dificuldade de receber isso. E aí o que acontece? Elas começam a inserir no comportamento que já está sendo todo, não é, enteiado, ficando cheio de teias desse monstrinho que vai dominar a emoção, de autocomiseração. Eu não mereço, eu não precisava disso, porque a minha vida é assim, por que isso acontece comigo? Será que eu apedrejei a cruz? Será que eu sou o mais infeliz do mundo? Ninguém me ama? Então, a autocomiseração e a autocompaixão começam aí, vocês viram, é o monstrinho tomando conta do nosso campo emocional. O nosso campo emocional é um mundo à parte, é o mundo psíquico, como temos também um mundo orgânico, biológico, tem um mundo psíquico. Então, a culpa é o monstrinho que a gente não aceitou ela e introjetou lá na nossa sombrinha psicológica, no nosso subconsciente e posteriormente no inconsciente,
e aí ele vai tomando conta, e aí a gente começa esse processo de autoflagelo. Daqui a pouco vem um processo de misantropia. O que é? De esconder-se. Não quero mais me relacionar, vou ficar na minha casa, quieto no meu canto, não quero conviver com ninguém. Tem muitas pessoas, hoje em dia, muitas, não querendo mais se relacionar, nem intimidade, nem de amizade com ninguém. Por quê? Porque quando eu vou falar com pessoas, as pessoas me irritam e eu sempre tenho problema com as pessoas. É esse processo de autocomiseração e de compaixão. Não, eu sou um mundo à parte, as outras pessoas são um mundo à parte, eu vou fazer e vou falar coisas que as pessoas não gostem, se elas me citarem isso, eu vou pedir desculpas, da mesma forma, vice-versa, é verdadeiro. Agora, não podemos fugir pelos conflitos que as pessoas têm, pelos nossos conflitos, dos nossos relacionamentos, porque senão, como é que a gente vai crescer? O que a gente vai aprender? Mas tem muitas pessoas indo para a solidão, para a misantropia, para debaixo do seu teto, escondido, abafado, porque não querem mais se relacionar, porque tudo se magoou, tudo é um problema. É esse processo aí da chamada autocomiseração, tá bem? Então, aqui é um sintoma, tá? E físicos, tá? Que também é importante. Aqui em uma outra obra, Despertar do Espírito. Quando esses sentimentos, culpa e vergonha, não se manifestam com clareza, a raiva e a tristeza produzem distúrbios não só psicológicos, como igualmente de natureza física. Então, uma culpa introjetada, e a culpa introjetada, que pode ter a vergonha junto, como se eu sei o mal que eu fiz e tenho que conviver com aquela pessoa que eu fiz mal, eu, além da culpa, eu vou ter vergonha de estar me relacionando com a pessoa, porque eu fiz mal para ela, ok? Então, se isso não se manifesta com uma clareza, o que acontece? A gente começa a criar uma raiva e uma tristeza interior, por nós mesmos, entendeu? Pode acontecer pelos outros também? Pode. E geralmente acontece, mas é uma raiva e uma tristeza introjetada. E isso vai produzir distúrbios psicológicos e físicos, em forma de tensão muscular, em muitas partes do corpo, dores generalizadas. Não é à toa que vivemos aí hoje a fibromialgia, não é? São dores insuportáveis no corpo inteiro, tratadas com barbitúricos, psicotrópicos, antidepressivos, e não se chega num diagnóstico da raiz. Por quê? Porque é psicológico. Tá a culpa lá. Tem outras causas? Com certeza deve ter. Eu não sou médico e nem psicólogo aqui para estar falando e afirmando isso. Não, mas do que eu já li e do que eu já pesquisei, tem lá. A culpa está enraizada nas dores, os desconfortos musculares, não é? Angústia, que se acentuam à medida que o paciente os nega ou tenta ignorá-los. Então, quanto mais eu negar a origem dos meus distúrbios lá, quanto mais eu não aceitar o processo que a culpa está na raiz deles, o que acontece? Eu vou adoecendo, psíquica, primeiramente da mente, da emoção, e posteriormente do corpo físico, porque ele que vai sofrer. O corpo físico é um mata-borrão, né? O pensamento vai causar o dano perispiritual, o perispírito que plasma as células, não é? Através do perispírito, nós temos a nossa replicação do DNA, a multiplicação das células, o corpo é um mata-borrão, né? Ele vai imprimindo ali os desajustes psicológicos que foram repassados ao perispírito, e o perispírito transfere para as nossas células. Por isso que muitas vezes, como a causa é psicológica, o que eu falei? A fibromialgia, a depressão, a tristeza profunda e vários outros transtornos que causam posterior dores e sofrimentos de dores, mas primeiramente emocional, e são tratados com psicotrópicos, antidepressivos, barbitúricos, ansiolíticos. Por quê? Porque se tu der só o remédio para dor, não vai adiantar. Tem que tratar a cabeça. Só que está tratando a cabeça, a química cerebral, o que essas drogas fazem. Mas e o processo de aceitação que não foi feito? Aí que está a causa. Eu tenho que ir atrás e buscar isso. Está ali a página. Despertar do Espírito, 159. Ok?
E aí ela diz também no Despertar de Espírito, ó, aqueles que se não conscientizam do erro e preferem ignorá-lo, soterram-no no inconsciente, que o devolve, então introjeta o monstrinho, devolve de maneira inamistosa, irônica, quase perversa contra tudo e contra todos, não é? Então, aquele que é mau, perverso e o irônico, uma ironia de vez em quando faz parte até, né? Alguém, né, faz alguma coisa e tu, pô, né, tinha que ser você e dá uma risadinha. Aquela coisa irônica é normal, faz parte, não é, da criatura humana, do nosso processo cognitivo. Mas tem aqueles que têm a ironia por maldade. E o perverso, a perversão, mais ainda. Aqui a ironia como maldade e a perversão, perversidade contra tudo e contra todos. Mas qual é o problema principal dele? Ele é o doente. Por que ele é irônico e perverso? Porque ele não aceita e não se conscientiza dos seus erros. Mesmo que ele não os tenha encontrado, e aí tá, e nem todas as pessoas têm isso, vivem esse tormento, e por isso o postulado evangélico é muito claro: não julgueis para não seres julgados também. O principal do não julgar é que a gente não sabe o que a pessoa passa, não é? Às vezes a pessoa é irônica por maldade e perversa com os outros, não é? Porque consome-se de uma culpa terrível, mas não lembra do fato porque foi de vidas anteriores. Por isso que a gente deve ter compaixão, porque não tem o conhecimento, não digo nem crença, é mais do que isso, conhecimento das vidas sucessivas e das existências anteriores, e de todo o processo da reencarnação. Então, bendito temos que ser nós, né? Somos nós, e temos que sempre ser gratos e agradecer que hoje estamos navegando, não é? Nas águas límpidas e brandas da doutrina espírita, tendo todo esse conhecimento. Que quantos, né, que aí descambam para o suicídio porque não conseguem conviver com a sua culpa, porque dizem: eu nunca matei uma barata, mas essa culpa me consome, prefiro sumir, destruir a minha vida, eliminar tudo para parar esse sofrimento. Não tem esse conhecimento imortal que nós temos. Então, que gratidão que a gente tem que ter, né, por termos chegado aqui e termos o Evangelho, termos a luz da doutrina espírita como guia de conduta. E cada vez mais ter essa certeza, né? Por mais que muitas vezes a gente esteja de frente com pessoas irônicas e más, muito más, perversas, né? Que é o extremo da maldade, não julgar, né? Porque quem sabe quantos séculos aí de sofrimento esse que está fazendo mal para os outros, hoje terá que resgatar amanhã. Então a gente tem que orar por eles. Tá certo? Vamos mais um pouquinho aqui à frente. Autopunição. Quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, de forma consciente ou inconsciente, elabora instrumentos punitivos. Então, de dentro para fora vem a punição. Já ouviram falar daquele postulado espírita? Você já deve ter ouvido falar: a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Já ouviram, né? Por que tu aprende pela dor? Ah, mas eu não vou procurar dor, a vida me pune. É verdade, é uma meia-verdade que a vida te pune. Na realidade, é você próprio que se autopune. Assim como existe a autocura, tem a autopunição. Então, eu fujo do compromisso da aceitação honesta e da posterior reparação, e isso que está enterrado no inconsciente. Como precisamos progredir, porque ninguém fica parado. As leis soberanas, a lei de progresso, justiça, amor e caridade anda para frente, e nós também precisamos caminhar para frente. Joana também traz na coleção psicológica uma frase muito bela dela, uma afirmação das que eu mais gosto: é verdade que somos todos herdeiros de nós mesmos, mas também é verdade que nós nascemos já condenados, a palavra é dela, à plenitude. Então, assim, se você não quiser, não faça, não tem nenhum problema, mas você não tem escolha de ficar parado.
Se você quiser fazer, vai ser pelo amor. Se você decidir não fazer, vai ser pela dor. Então, o inconsciente elabora instrumentos punitivos, que pode ser até doenças psicológicas e, posteriormente, físicas, que estabelecem os meios cruéis para a regularização. Então, veja, aquele que não reconhece os seus erros, não reconhece a sua culpa, não aceita de forma honesta que é humano e que errou e agora tem que reparar o mal que fez e empenha-se em trabalhar, ele mesmo é o que se autopune. Quantos cânceres, quantas depressões, quantos transtornos, quantas doenças maléficas que temos, porque destruímos a nossa imunidade, não é biológica, porque a nossa psique fica atacando o nosso corpo de forma virulenta toda hora. Quando eu falo psique, o inconsciente. Conseguiram entender? Então, é o inconsciente. Nossa, é o que ela fala, de novo. Todos somos herdeiros de nós mesmos. Ah, Deus que está me punindo. Não tem mentira maior do que essa. A vida está me punindo. Não tem mentira maior do que essa. Nós estamos nos punindo. Mas como é que isso para, então? Aceita que dói menos e vai trabalhar para fazer melhor. E como que eu faço para trabalhar? Então, arrependimento, não é que está lá a culpa, arrepender-se do que fez, não é? Posso me arrepender, inclusive, do que não fiz, porque não lembro, que são processos e eventos de vidas anteriores, mas posso, por exemplo, me arrepender de forma consciente, orando, meu Pai, eu oro para o Senhor a cada dia da minha vida, pedindo perdão a todos que eu prejudiquei e todos os meus erros do passado, e que você possa me proporcionar a cada dia oportunidade de reparar se não para com aqueles que convivem comigo e eu prejudiquei, senão para outros, porque Jesus nos ensinou que todo amor cobrirá sempre a multidão de pecados. Significa que todo bem que eu fizer a partir de hoje apagará e eliminará o mal que eu fiz ontem. Então é uma questão de querer. Eu quero a autocura. Aceita que dói menos. Vamos embora. Então, nós somos os cruéis algozes de nós mesmos. Então, o inconsciente vai estabelecer a regularização e a recomposição do quadro alterado pelos danos que lhe foram impostos. Ou tu vai recolher pelo amor, por bênçãos, ou tu vai recolher pela dor. Tem uma passagem aqui, ó, agora eu me lembrei. Olha essa aqui, de Emmanuel, eu vou ler para vocês, eu tenho anotado, tá? Isso é de Emmanuel. Escutem. Toda vez que a justiça divina nos procure para acerto de contas, se ela nos encontrar trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Emanuel, é impressionante, né? Como viveríamos, e eu penso, e aqui eu vai um pouco de compaixão, né? Meu Deus, o que seria de mim sem isso? Então, não importa o que fez, comece a aprender a amar e fazer o bem. Não importa quem você machucou, se lembra, se não lembra, é claro que eu lembro, e a pessoa está na marcha evolutiva comigo, eu vou lá, peço meu perdão, se ela não aceitar, eu aceito também, e sigo, eu importa o que eu estarei fazendo daqui para frente. Com essa certeza, o amor cobrirá a multidão de pecados, porque não é a vida, não é Deus, não é a divindade, não é o diabo que vai nos punir, como muitos dizem ainda, infelizmente. Somos nós mesmos. Nós somos os nossos próprios algozes. Impressionante isso, né? Isso daria uma aula inteira. Vamos mais um pouquinho.
Tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-o com a sua insegurança. Tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais do cotidiano, é absorvido como sentimento necessário à reparação. É o inconsciente trabalhando, é o que eu estou falando. Do slide ali anterior, esse é o complemento, tá? Então, às vezes são ocorrências banais, ai meu Deus, nada dá certo comigo. O que que você está escondendo? O que que você está soterrando? O que que tu não está trabalhando e que tu precisa trabalhar? É isso. Às vezes, as menores coisas do cotidiano que nos acontecem, eu fico afirmando, nossa, mas o universo não conspira ao meu favor. O universo não conspira a favor de ninguém. O postulado da justiça divina é muito claro, a cada um segundo as suas obras. O universo te coloca lá, vai filho, agora é contigo. A partir do momento que a gente raciocinou, que a gente tem o livre-arbítrio, não somos mais aqueles homens das cavernas, agora é com a gente, e vai ter consequência. Ah, mas porque os outros também têm isso, né? Crenças limitantes. E até eu estava comentando para vocês ali dos livros, esse que eu estou organizando os capítulos, o quarto panfletinho ali, que eu chamo de livro da coleção, ele traz exatamente isso, ou seja, eu linkei diversas crenças limitantes e como cada uma delas gera sofrimento. Então, essa é uma, entendeu? Ah, o universo não conspira contra mim. Não tem universo. Tem leis, né? Já você tem o livre-arbítrio para agir. Se errou, tem reparação. Tá? Então, aqui, ó, de novo, não julgamento e a compaixão. Tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa. Quanto mais transtorno psicológico, mais envolvido, ou seja, esse monstro da culpa na sombra psicológica, no inconsciente, está tomando conta da emoção, mais essa pessoa é doente e digna da nossa compaixão e do nosso não julgamento. Entenderam? Então, quando acontecer, quando vocês estiverem, às vezes, frente a frente com essas pessoas, jamais entrar em atrito, jamais criticar e julgar, orar e pensar, puxa, graças a Deus eu não estou ali. Não é a minha vida, é a vida dela, que está passando por um processo de autodestruição, que é o que a Joana está dizendo aqui. É reparação? É, mas também é um processo de autodestruição dessa existência que tu está te consumindo pela culpa que tu não está tendo aceitação. Então, tu poderia ter muito mais momentos de equilíbrio e felicidade. Não tem por escolha tua. Entenderam? A depressão clássica, né? Dificilmente o problema da depressão, mesmo sendo, e hoje a ciência nos traz claramente que muito da depressão é genética, não é? Eu vi e assisti isso numa palestra do Divaldo, que se o pai e a mãe têm depressão, há 70% de chance de os filhos também passarem por depressão, é o fator biológico, né, do DNA, e ou se um ou outro genitor teve depressão, o genitor biológico, né, direto, não adotado, estou falando aqui de DNA, né, ou se um ou outro tem depressão, o filho ou os filhos têm 40% de chance de ter depressão, e se os dois têm, quase dobra. Independente disso, da parte genética, que a ciência tem dados já cabais, exatos quanto a isso, toda a depressão tem um mecanismo de culpa, ou consciente, que tu ainda não aceitou, ou inconsciente, que tu não sabe, ou aquele que tu sabe e que tu tá botando para debaixo do tapete. Então, ela cabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando o paciente arredio e triste, quando não infeliz e desmotivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos, quase sempre empurrado para a depressão. Então, a depressão é irmã do medo, né? Eles andam de mão dada. Quem tem depressão tem pânico também, não quer sair para a rua, não quer conviver, não quer comer, tem medo de tomar remédio quando vai estar, tem medo de ir na terapia, tem medo de enlouquecer, tem medo de morrer, por causa da
depressão e o medo são irmãos siameses, né? Eles estão sempre coladinhos. E às vezes eles têm um filho, que é o pânico, é os ataques de pânico. É Bush. Quem passou por isso é bom entender melhor e buscar sempre ajuda, né? Científica em primeiro lugar. Posteriormente, bem tratado, remédio, acompanhamento psiquiatra, depressão. Vai lá, não sei se vocês já foram. Por exemplo, vai alguém numa casa e ou fala, ou mesmo não falando, o orientador, o atendente fraterno identifica que é um processo depressivo. Primeira coisa a indicar, tá ali, psiquiatra. Então, a química cerebral está alterada. Então, acompanhamento psiquiátrico com remédio, acompanhamento psicológico, então a depressão e outros transtornos psiquiátricos, além do remédio, das drogas lícitas, precisa do acompanhamento psicológico e, posteriormente, tu faz o treinamento, o tratamento conjunto, faz os três, né? Triângulo de Emmanuel, eu lembrei, e Emmanuel fala disso. E aí, terceira atitude que tu toma, o energético. Então, tu pode fazer reiki, acupuntura, massagem ayurvédica, passe espírita, passe denso, passe magnético, o que tu quiser. Benzedeira com hortelã, com arruda, fluidoterapia, energia. Então, os três. Primeira coisa, ciência, nesses casos. Esse é um transtorno muito grave, que leva a desarticulação total da psique, levando à tragédia do suicídio, que cada vez, infelizmente, é mais alto, né? A fuga pelo suicídio. Tá bem? Então, mais um pouquinho, que dá tempo, vou cansar vocês mais um pouquinho, tá? Dificuldade de relacionamentos, acoimado pela culpa, tá? Então, tomado pela culpa. Tá lá, ele jogou para debaixo do tapete. E o inconsciente está fazendo o processo de expurgar isso. Então, acoimado, envolvido pela culpa, foge dos relacionamentos de qualquer natureza. Por quê? Porque não quer errar de novo. Ele nem aceitou aquela. Imagina se ele ia errar de novo. Cultiva o mau humor, processa erradamente o que houve, olha os mimimi aí que eu falo. E mesmo tu tendo cuidado, te vira uma cara, mas tem que ver o que a pessoa me falou ou me fez. Sempre se considerando que todas as queixas, reprimendas, advertências e observações que o alcançam têm por meta censurá-lo, humilhá-lo, estigmatizá-lo, deprimi-lo, e não é. É dele o processo. Então ele está envolvido pelo sentimento de culpa que ele não aceita trabalhar, aceitar os erros que ele fez, conscientes ou inconscientes, então ele descarrega nos outros. São aquelas figurinhas dos nossos relacionamentos que a gente, todos os conflitos deles existenciais, sempre tem um culpado, mas nunca é eles. Vocês já devem conhecer aí algumas pessoas do círculo de relacionamentos de vocês ou familiares que são assim. A pessoa nunca erra, ela se equivoca. E quando ela se estrepa, que é quase sempre, o culpado são os outros. Em atendimento fraterno, eu brinco muito, às vezes, nas minhas palestras, e palestras não, nas minhas exposições, ou com os alunos na Escola Básica de Espiritismo, eu sempre brinco muito, eu fiz treinamento de orientação. Eu não sou orientador, mas eu fiz um treinamento 2 anos e com um professor muito bom, seu Odilo, lá no Grupo Libertação, a nossa casa que Deus o tenha, trabalhou lá desde a sua fundação, na sua juventude, uma grande pessoa extraordinária, agora está nos braços da espiritualidade maior, porque assim mereceu, né? Fez por merecer. Que Deus o tenha e tenha a minha gratidão, o meu carinho sempre. Oro sempre por ele, aqui tá na minha lista de desencarnados do meu evangelho. Então, eu tive um professor muito bom. E aquilo ali, escutar o relato das pessoas no atendimento fraterno, né, para o orientador, é uma aula de psicologia. E uma das coisas, dentre algumas principais que eu notei, é a pessoa senta ali, descarrega um monte de problema e todos têm culpado. Todos, é impressionante. Ele nunca.
Tem aqueles que vêm, nossa, mas olha essa família, como me incomoda essa família, é um peso. Olha, eu não sei o que seria dessa família se não fosse eu que organizo eles, eu que faço as coisas para eles, quando eles brigam, eu que ajeito tudo, tanto e aí eles como é que não me entendem, né? Eles ficam me criticando, eles não reconhecem todo o trabalho que eu... É assim, é impressionante. É esse cara aí, ó. Quem não se aceita, tá ali. Então, tudo que vai fazer, tá, é como se quisesse malhá-lo, estigmatizá-lo, humilhá-lo, censurá-lo. Então, a pessoa tem uma crença extremamente limitante que ela é a melhor pessoa do mundo e que o problema são os outros. Claro, ó, o mundo é maravilhoso, seria excepcional se a gente viver sozinho no planeta Terra, mas tem mais 8 bilhões de pessoas que pensam diferente, e cada vez vai ter mais, porque nasce milhares mais do que morre, e vai ter sempre problema. A vida é isso. Tá bem, pessoal? Então, damos uma pausa aqui hoje, porque chegamos na nossa hora, terminamos em dificuldade de relacionamento, que está bem no meio da apresentação. E aí a gente finaliza a, essa conceito aí essa aula, hoje é a quinta, na semana que vem a gente finaliza sobre esse tema, né, dos distúrbios psicológicos, encerrando aí com a culpa. Muito obrigado pela presença de vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer um comentário ou tirar alguma dúvida? Boa noite, professor Paulo. Noite, pode falar, Ana, tudo bem? Tudo bem? É assim, é, tudo é muito interessante, né? E cada vez que tu fala, eu me enxergo em alguma palavra, em algum ponto, né? Tu e todos nós. É, né? É Óbvio. isso, óbvio, normal. Mas eu trago comigo, né? Que agora eu dei um ponto final. Eu tive um problema com a minha filha, né? Que de drogas e tal, e fiquei um bom tempo, assim, uns anos da minha vida, trazendo ela, tentando trazer comigo, né, e tratando. Então, eu passei por quase todos, não todos esses sintomas, né, de que a gente conversou. E o que que acontece? Fiquei, mas graças a Deus que eu tive bastante força, né, e tive um pouquinho de cada, depressão, medo, culpa, o que que eu fiz de errado? Porque, sabe? Porque para mim, por que que eu não consigo? E mesmo eu tendo essas culpas, eu batalhava para melhoras, né? Bato com depressão e agora só choro. E fora junto com a minha filha, tinha 4 netos, né? E eu resgatando cada um, sabe? Os 2 hoje estão comigo, né? E então foi um processo bem doloroso, porque eu tinha que resgatar esses pequenos, né, controlar, Imagino. tentar, tentei de tudo, assim, que uma mãe pode fazer, né. Fiquei doente com depressão, depois veio artrite e artrose, que foi simplesmente né, emocional, Sim, óbvio. e me travou tudo, assim, então. E o que que aconteceu? Lutei, 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 até que eu não aguentei mais e eu disse um dia eu acordei e disse: "Chega, chega, não vou, agora é a minha razão que vou deixar aflorar". E a minha razão foi lá e disse botou um ponto final: "Não quero mais saber. Essa é a tua escolha?", eu disse para ela. "Então que seja, não é a minha. O que eu tinha que fazer eu já fiz". Peguei meus netos, botei embaixo do braço e me fui embora, né. Então, o que que aconteceu com esse ponto final da minha atitude da razão, não com o coração, né? Eu melhorei, depressão foi embora,
né? E também porque eu tinha, né, os pequenos para cuidar e tal, eu tinha que ser forte. E também melhorei, claro que fiz com exercício, né? Ajudando e tal, eu fui melhorando. Hoje eu não tomo remédio, né? Que eu tomava horrores de remédio. Mas então mas o que que foi mais importante para mim foi eu botar o ponto final nessa relação, sabe? Que era uma relação doentia, que eu não conseguia cura. E eu achar, mãe sempre acha que tem, mas é que em certas situações não tem esperança, né? Que um dia melhor. Eu vi que eu não ia conseguir, e eu já estava me afundando junto, eu já estava adoecendo. E eu tinha que ficar forte para cuidar dos meus netos, né? E aí dei esse ponto final e eu disse: eu não quero mais te ver, não quero. Minhas gotas já se acabaram. E não vejo ela faz um ano e pouco, sabe? E tô com as minhas duas netas, tô bem, parece assim que eu tô em outra. Quando eu dei esse ponto final, assim, parece que foi outra fase da minha vida começou, sabe? Mas eu digo assim, aí o que que eu te pergunto? Eu não me sinto culpada, sabe? Por isso tudo, assim, eu acho que eu acho que eu não sou culpada, eu me sinto assim. Eu não, ai, será, eu sou culpada por tudo isso? Não, eu não me sinto assim. Não Maravilha. sei se estou certa ou não, mas eu, sabe quando tu não tô mais, é uma escolha dela, deixei, respeitei, lutei até ali, né? Resgatei o que eu tinha que resgatar, que eram meus netos que estão comigo, duas meninas, e eu melhorei, sabe? Faço meus exercícios, tudo, não estou tomando remédio, Coisa então, para mim, boa, Ana. também, aham. E não me sinto culpada, assim. Mas não deve te sentir. Tu sabe que tu me lembra essa atitude que tu teve, porque é muito comum isso, tá? Não só mães, mas é muito comum isso, que é que o álcool, as drogas, ou problemas psicológicos, violência doméstica, enfim. O que que acontece? As pessoas que vão ajudar adoecem junto. E isso está errado, entendeu? Porque tu adoecer junto é absorver a vida do outro. Eu me lembro, eu comentei com vocês ali sobre esse treinamento de orientação, né? Eu me lembro de uma menina, uma moça assim, linda, assim, linda, digo, de beleza física, e ela chegou uma vez lá estava eu e o instrutor, esse, né? Eu estava ali só observando. E essa moça, ela chorava, 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 e só que era uma coisa tão profunda, a depressão dela, e tu via, assim, pela vestimenta e coisa, que era uma pessoa com recurso, sabe? Enfim, não tenho certeza disso, mas foi o que eu percebi, assim. Mas resumindo, assim, para vocês, o que que acontece? O pai e a mãe, álcool, e o irmão, droga. E ela, tá? E aí, qual é o negócio dela? Ela foi ali pedir uma orientação, por quê? Porque ela se via no fundo do poço, ela falando pro orientador, sem saber o que fazer, porque tudo que ela pôde fazer, ela fez pela família. E uma moça jovem, entendeu? E aí eu não sei por quê, eu não me lembro se o orientador falou: tu quer comentar alguma coisa? E aí, quando ela disse assim, e eu não sei o que fazer, e aí eu acho que eu disse para ela, eu me lembro disso, mais ou menos, mas eu me lembro, ficou muito forte a fisionomia dela e aquele aspecto deprimido, chorando muito, né? Um mar de lágrimas. E eu disse assim: só tem um caminho, tu tem que sair do poço. É mais ou menos o que tu fez, entendeu? Quando tu deu chega, tu saiu do poço, porque tu adoeceu junto. Então, assim, culpa zero.
Tu teve o tempo que tu te doou e do que tu tentou, entendeu? Agora, ficar se culpando porque, será que eu não dei tudo que eu poderia? Será que eu fiz certo de abandonar ou não? Tu fez como é que tu vai adoecer e te matar junto com a pessoa que está doente, está se matando, que é isso que a droga leva, se tu é responsável pela tua existência? É isso que tu vai ser cobrada, entendeu? O que fizeste do corpo que eu te dei? Assim como, óbvio, tu será cobrada o que fizeste do filho ou da filha que eu te dei. Olha, fiz tudo que eu pude. E se tu fez realmente tudo que tu pôde, isso nunca será te cobrado diretamente, entendeu? Agora, na outra casa espírita também me lembro disso, né? E ali na outra casa espírita, como a gente atende ali o grupo de apoio à família nos sábados pela manhã, no grupo Amigos, e tem muito esse problema de drogas dos filhos, muito esse problema. E aí as mães também vêm com esse peso, vêm com esse desalento, vêm com essa culpa, aonde que errou, aonde que eu não errou. E assim, o conselho da psicologia espírita que se dá para esses casos, é o que eu falei para ela, ama, só isso. Como é que é amar? Estar ali, diz, olha, a vida é tua, faz o que tu quiser, entendeu? Faz o que tu quiser. Dentro da minha casa, eu não quero droga. Então, assim, lá na rua, a vida é tua, faz o que tu quiser. Perfeito. E assim, sempre que precisar e eu puder ajudar, tô aqui. Isso é a caridade. Marcar presença, sem doutrinação. Como é que os sofredores eram curados por Jesus? Ele ia lá nos mendigos, meu, tá sem perna aí, tá cego, quer que eu te cure? Não tá isso aí no Evangelho. Eles viajavam, às vezes, quilômetros de cidade em cidade. Mestre, o senhor pode me curar? Eles pediam. E ele, se tu quer e acha que eu posso te curar, ok. Esteja curado, então, levanta-te, anda, enxerga, limpe os lepromas do corpo. Então, é o que a gente tem que... Uma mãe tem que amar. Independente de tu não falar mais com ela, tu não querer o teu relacionamento mais com ela íntimo, porque tu não aceita o processo da droga e isso é legítimo teu, é escolha dela. Eu não tenho valor droga. Se tu tem o valor droga, há um embate aqui de valores. Então, tu tem a tua vida, seja feliz, eu tenho a minha vida e você feliz. Então, claramente é isso, tu entendeu, Ana? Começa e parabéns, né? Olha, que tu chegou a tomar essa decisão aí, agradece muito a Deus que foste muito iluminada e acompanhada e intuída nesse processo, tá bem? Muito obrigado por abrir, não é? Respeitamos muito essa abertura, porque não é fácil a gente expor isso para outras pessoas que a gente não conhece, e te prometemos todos aqui guardar aí o segredo da tua intimidade, tá bom? É isso, pessoal. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pelo nosso momento, também um momento evangélico, além de ser um momento de aprendizado. Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine os nossos passos, nos guie, nos fortaleça. Obrigado à espiritualidade maior que nunca nos abandona. Muita luz e muita paz para todos. Um final de semana muito abençoado. E se tudo der certo, e dará, se Deus quiser, nos encontramos a semana que vem para finalizar aí esse tema da culpa, que tem mais outras questões aí bem interessantes. Obrigado por vocês aí, vocês 4, 5, por estarem comigo, tá bom? Um beijo no coração e mais tardar amanhã ou sábado eu coloco a gravação lá para, se vocês quiserem repetir de novo, tá certo? Fiquem bem. Tudo de bom. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, Ana. Obrigado.